João, capítulo 13, versículo 16. Na verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Comentários, Otávio Rosa. Às vezes dá a entender que não somos cristãos, muito pelas as críticas feitas às três alas da igreja cristã e católica, protestante e ortodoxa. Reconhecemos que ambas tiveram sua participação fundamental em todo o processo evangelista, porém não podemos deixar de falar dos excessos cometidos pela igreja cristã. A Igreja Católica ao longo da sua história vem se adaptando a governos, culturas e tradições que não estão relacionados a Cristo. Ao longo de 16 séculos aproximadamente a Igreja Católica sempre esteve envolvida com a política mandatária, muito pela sua formação ainda no final do século III, tanto é que hoje o Vaticano, sede da Igreja Católica, é um país. Além do que tem as questões teológicas ensinadas, práticas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, essa mesma que nos foi traduzida pelo São Jerônimo, mente brilhante do cristianismo, mas tais gatos são aceitáveis, se levamos em consideração o estatutário da Igreja, que a coloca acima da Bíblia. Por outro lado, o conceito criado pelo Padre Martinho Lutero, teólogo majestoso, traz uma ideia de reverência e praticidade da Bíblia Sagrada. Quando estudamos a biografia do Padre Martinho Lutero, entendemos que inicialmente ele não desejava sair da Igreja Católica, mas antes tentava mostrar ao então Papa Leão X que as práticas religiosas cometidas pela Igreja Católica, como por exemplo, as indulgências, eram um erro cometido pela Igreja e que aquele erro estava levando pessoas à perdição, e tudo isso para construir a Basílica de São Pedro. Porém o conceito que é bom, recomendamos que leiam as 95 teses afixadas pelo Padre Martinho Lutero na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha no dia 31 de outubro de 1517, e essas teses acabaram sendo manipuladas, surgindo outras religiões como a calvinista, anglicana e luterana, pentecostal e neopentecostal. Todavia tais movimentos teológicos trouxeram para a Igreja novos conceitos religiosos que não havia sido levantado pelo Padre Martinho Lutero na sua ideia inicial, e sola Scriptura. Somente a Escritura Sagrada e sola fide, somente a fé. Embora oficialmente a Igreja Protestante dizer que não venera seus grandes líderes, como assim procede a Igreja Católica, santificando os mesmos, a Igreja Protestante de modo individual fazem um memorial aos seus grandes líderes como Padre Martinho Lutero, João Calvino, Jacó Armínio, e outros que se tornaram fundadores de templos e conceitos religiosos dentro da Igreja Protestante que tem seus lugares de nascimento ou sepultamento visitado por fiéis em busca de algum tipo de bênção, por mais que dizem que não. Esta postura é muito semelhante ao da Igreja Católica, muda-se a forma, mas todavia o conceito é o mesmo. Por tal motivo, razão e circunstância que o próprio Cristo não fundara para si mesmo uma igreja, estado ou nação. Sua recomendação para os apóstolos foi Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, e contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Sendo assim como seguidores de Cristo Jesus, devemos seguir nosso caminho, guardando e praticando os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor, a fim não de nos tornarmos religiosos, mas acima de tudo peregrinos do Evangelho de Cristo. Pois afinal não foi Cristo que foi morto em favor de nós. Como disse Caifás, o sumo sacerdote do templo a respeito de Cristo em uma revelação para os dias atuais. João, capítulo 11, versículos 49 e 50. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: Vós falais do que não compreendeis. Nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Todos esses homens citados neste texto, juntamente com tantos outros que foram de suma importância para o Evangelho de Cristo não estar acima de Cristo, portanto não deve receber de nossa parte quaisquer horaria, pois o galardão deles, Cristo lhe concederá na sua vinda,
Pois se honrarmos eles, quer seja santificando, quer seja entre aspas honrando, estamos deixando de lado Cristo, e Cristo não divide sua glória com ninguém, mas antes dará honrar todos aqueles que são humilhados por amor ao seu Evangelho. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.